Vou baixar aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, nós já vamos para o nosso segundo encontro nessa modalidade, tá? Gostaria que você soubesse que não é algo proposital, é algo dentro de todo um processo contingencial que estamos vivenciando. Eu vou chamar a atenção para o número, né, de suspeitos aqui em Ipatinga, que ultrapassa 500 pessoas numa cidade que não é tão populosa. Então, é preocupante mesmo, tá? Gostaria que vocês depois me dessem retorno via WhatsApp das aulas, retorno através do e-mail também, tá? É bem-vindo. O que a gente pode melhorar nesse processo. Hoje, eu vou propor algo bem diferente. Assim, nós vamos acompanhar o material, tá? Só que, de acordo com o nosso cronograma, estaríamos no início da unidade 2, onde iremos falar sobre recrutamento, processo de admissão. Hoje eu conversei até com a coordenadora pedagógica e com a diretora, elas concordaram. Eu estou querendo e vou trabalhar com vocês o item 2.4. O item 2.4, ele fala sobre entrevista de desligamento. Tá? Por que eu quero trabalhar com vocês esse processo? Primeiro, vocês vão acessar a plataforma lá na unidade 2, tá? Encontro 2, se eu não me engano, eu acho que é o 6º, alguma coisa nesse sentido. Aí vocês vão lá encontrar a lei, né, a medida provisória número 927, que foi publicada dia 22 agora, que fala sobre alguma flexibilidade que o governo proporcionou ao empresário. No final, nós vamos tratar desse assunto. Ali tem uma atividade que é muito importante. Então, por isso, né, que já que eu quero trabalhar com vocês essa questão da flexibilidade em momentos de crise, então vamos pensar em processo demissional. Então, vamos lá. O colaborador, o nosso empregado, ele vai desligar-se da empresa por vontade própria, né? Independente dos projetos de vida dele, ou uma outra oportunidade, ou está mudando da cidade, ele vai pedir o desligamento, ok? Ou ele vai sair porque nós o estamos demitindo. Se nós o estamos demitindo, nós temos a questão de justa causa, sem justa causa, e tem outros fatores que podem envolver. A empresa não vai mandar o empregado embora se estiver tudo funcionando perfeitamente, né? Aí tem toda uma questão de mercado, condições financeiras, lembrando que as instituições elas não são de finalidade lucrativa, e até as empresas que não têm finalidade lucrativa, elas precisam ter recursos para arcar com os custos de um empregado. Então a mão de obra gera custos para a empresa. Então não vamos colocar a empresa como vilã, não. Tá? Se isso acontece, se ela precisa demitir alguém, tenho toda certeza. Motivo tem. E esse motivo pode ser econômico. Então, nós não vamos entrar na questão do direito trabalhista, dos cálculos, porque isso aí é assunto para outro momento. Mas vamos falar o seguinte, mandamos o empregado embora. E agora? O material de vocês apresenta a questão da entrevista de desligamento. É muito importante isso. Por quê? Aquele colaborador, ele está saindo da nossa organização durante um determinado tempo, seja 6 meses, 1 mês, 1 ano, 20 anos, ele esteve dentro da nossa organização e agora ele está disponível para o mercado de trabalho. Agora, ele não tem nenhum vínculo com a gente. E o que a gente vai fazer? Vamos entrevistá-lo. Isso é muito importante, essa entrevista. Essa entrevista é algo que vocês devem até levar em conta, que não pode ser realizada por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que transmita certa confiança para esse nosso, agora, ex-empregado. Tem que ser uma pessoa que transmita segurança e de que ele se sinta num ambiente confortável para, de fato, nos dar feedback.
essa retroinformação que a gente precisa. A organização, ela necessita saber qual é o ponto de vista, qual é a visão desse nosso ex-colaborador. Afinal, ele fez parte dessa família, né? Ele compreende dos nossos processos. Nós temos que saber como que está saindo, como que está se desligando, né? Claro que existe todo um aspecto emocional, mas nós precisamos dessa entrevista de desligamento. Outra coisa que é importante, o lugar. Confesso que eu já vi algumas entrevistas de desligamentos até vergonhosas, porque a pessoa faz em público. Pega uma prancheta, o que você achou do clima organizacional? E a questão da liderança? Faz esse tipo de pergunta com outras pessoas? Não pode. Porque o que nós queremos? Nós queremos uma resposta que, de fato, nos permita, quanto empresa, verificar gargalos que podem ser melhorados. Gostamos de elogio? Sim, mas o elogio nesse momento não é a melhor coisa. E outra coisa, o empregado que está saindo, ele, geralmente, quando é demissão, ele vai estar magoado. Ele pode querer fazer de desabafo. Ok, deixa ele fazer. Por isso tem que ser um profissional treinado em ali identificar o que é o aspecto totalmente emocional, né? E o que nós podemos tirar de bons resultados para a gestão. Então, primeiro, pessoa que transmita confiança, serenidade, segurança. Não pode ser por qualquer pessoa, tá? Outra coisa, não pode ser pelo gestor imediato dele. Você não pode colocar para fazer essa entrevista de desligamento, por exemplo, o supervisor, o gerente, que está ligado a ele diretamente. Aí nós vamos ter um conflito completamente desnecessário. Além do conflito, pode gerar como eu diria, uma certa inibição. São dois fatores. Primeiro, inibir, né, porque havia uma questão de hierarquia com aquela pessoa que está entre entrevistado e entrevistador. E existe também uma questão de vingança. Ah, é? Agora eu não faço parte dessa empresa. Então começa a meter o pau no ex-patrão, o ex-chefe direto, e aí nós vamos ter um problema que o objetivo da entrevista de desligamento não é gerar ou aumentar o conflito, e sim buscar o feedback dessa pessoa que, como eu disse, esteve tanto tempo independente. Se é um mês, ok, já é tempo suficiente dentro da nossa empresa. Ele já conheceu, por exemplo, a nossa estrutura física, o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de negócio. Ele já conheceu as pessoas que estão ali. Ele é um elemento que não vai mais fazer parte dessa equipe e que, portanto, poderá nos prejudicar quanto imagem institucional. É importante que essa entrevista se dê dentro do clima da confiança, com pessoa que não vai inibi-lo, portanto, essa questão e que nem vai gerar conflito, que aí eu estou falando que não pode ser um gestor imediato, tá? E o lugar. Esses 3 pontos tem que ficar bem claro para quem está pensando em implementar a entrevista de desligamento. 1, pessoa confiável. 2, que não tenha nenhuma relação direta com aquele empregado. 3, e mais importante, o espaço. Tá? Por gentileza, não façam nas escadas, não façam pelos corredores, não façam na sala de recepção, não façam com sala com outras pessoas. Eu já vi entrevista de desligamento que tem assim, aqui sou eu, o rapaz ou a menina do RH. Você está aí como funcionário que está sendo desligado. E tem mais 3 ou 4 pessoas em mesas. Gente, cadê a privacidade? Nós estamos falando de uma entrevista, de uma pessoa, de um elemento que está ali afetada emocionalmente e economicamente. Eu preciso que essa entrevista se dê de forma a gerar informações. Nós falamos tanto em tecnologia da informação, nós falamos tanto em gestão do conhecimento e
Às vezes pecamos esses erros, cometemos esses erros, que é até bizarro, ainda mais em grande empresa. Ok? Então, vamos lá? Primeiro é o quê? Hein? Não vai dar para ouvir, né? Mas qualquer coisa vocês colocam nos comentários. Primeiro, nós precisamos ser uma pessoa de confiança, que transmita confiança, serenidade. Segundo, não pode ter uma relação hierárquica dentro da empresa, ter tido. Segundo. E terceiro, o espaço adequado. Que tenha o quê? Privacidade. Privacidade é tudo nesse momento. E o que nós vamos perguntar? O material de vocês, eles apresentam algumas questões que eu achei bastante pertinentes, mas eu vou levantar só alguns para essa discussão. Qual a impressão do empregado quanto à empresa? Veja, é uma questão importante. Olha, você está saindo, qual é a impressão que você está levando dessa empresa? Estou dizendo, se ele está saindo, se ele está fazendo desligamento por vontade própria, ele vai falar bem. Se ele está sendo demitido, e essa demissão ela se dá numa perspectiva de receitas, ou pior, acontece, de repente ele não nos atendeu, não atendeu a gestão, e outra pessoa vai ocupar o lugar dele. Estejam certos, as respostas nem sempre vão ser favoráveis. Compreendam a verdade. Outra coisa que é muito importante, o livro não fala, mas é importante vocês observarem, nunca transformar esse momento de entrevista em um momento de discussão. Você é o entrevistador e não o entrevistado. Você não deve entrar nas questões. Se ele está reclamando, anote a reclamação, não entre, não tente se justificar, porque vai ser pior. Deixa ele falar. Muitas vezes o que ele precisa é falar. Deixa ele falar. E muitas vezes o que ele está falando tem algum sentido que podemos depois utilizar isso como informação importante, tá? No nosso processo de gestão. Então, é muito importante deixar qual a impressão do empregado quanto à empresa. Essa impressão é ele que vai dizer, é bom, é ruim, né? Aí, inclusive, aí ele vai começar a falar a questão da relação de trabalho, poder, da liderança. Outra coisa, quem deve conduzir, em que lugar, evitar gestos. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei as outras perguntas. Vou pegar aqui do livro, anotei alguns aqui. Né? Qual a impressão da gestão geral da organização? Importante, que é o que eu já tinha falado. Como foi o relacionamento com a liderança imediata? Aí nós temos uma informação muito importante. Olha, como é que foi a sua relação com o seu gestor, o seu supervisor, o seu diretor? Ela foi uma relação amigável, foi uma relação de conflitos? Como se instauraram esses conflitos? Deixe eu falar, ok? O que faltou, o que deu certo, é importante. O que faltou? Ele vai falar, faltou comunicação, uma hipótese. Mas o que deu certo? Não, deu certo que era um gestor muito comunicativo, as informações chegavam em tempo e a hora. Uma preocupação em nos manter informados para que a equipe de fato produzisse. Ok, é isso que a gente quer saber. O que faltou e o que deu certo no seu gestor imediato. Como se sentiu a relação em relação ao trabalho em equipe? Ponto. Essa é importante. Como se sentiu em relação ao trabalho em equipe? Quando nós falamos em equipe, nós estamos falando um grupo de pessoas com um objetivo comum, né? E essa equipe, ela é liderada. Como que foi? Esse trabalho de equipe foi coeso? Ou era cada um por si, Deus para todos? Havia mesmo a ideia o conceito de equipe? Ou era simplesmente um amontoado de gente tentando fazer de forma atrapalhada as coisas a tempo e a hora, sem compreender os processos? Era equipe mesmo? Ou na verdade era um ringue, que estava um querendo destruir o outro? São questões muito importantes que nesse momento da entrevista de desligamento, a empresa pode ter respostas surpreendentes. Tá? Lembrando,
muitas calcadas na emoção. Alguns colegas vão querer utilizar essa ferramenta como vingança. Não é vingança, é um formulário, é uma entrevista, é um processo de condução da demissão. Essa aqui é tranquilo. Qual a sua opinião sobre o nosso ambiente físico? O que mudaria para melhorar as instalações físicas? Pergunta interessante. Afinal, nós tivemos um colaborador, a estrutura da organização é pensada, quanto físico, para possibilitar o exercício dessas atividades. Será que aquele espaço, aquele tamanho, ele está de forma adequada? Quando pensamos, sim. A pessoa não ia falar que não estava porque ela estava ali dentro, ela é nosso funcionário e muitas vezes esse empregado ele pensava o seguinte, eu não vou falar nada não para eu não me prejudicar. Bem, agora ele está saindo. Agora ele está saindo e vai falar, olha, as salas eram muito apertadas, olha, o telefone não funciona, aquele ar-condicionado é desnecessário porque a sala é arejada, ou ele vai apresentar uma informação de suma importância, porque ele está se desligando, né? Inclusive coisas que talvez nós não tenhamos percebido quando pensamos no projeto. O que você acha dos programas desenvolvidos pela organização? Atender às suas expectativas? Lembrando que aqui a gente faz uma pergunta, mas não sabemos se ele compreende. Aí a coisa fica complicada. Porque, olha, eu vou perguntar para um ex-colaborador. Ô, José Creude, o que você acha dos programas desenvolvidos pela organização? Atenderam suas expectativas? E se ele nem percebeu que nós tivemos esses programas? É sério. Às vezes ele não vai compreender o tipo de pergunta. Então, às vezes eu tenho que dizer, o que você acha dos programas desenvolvidos pela organização? Eu estou falando dos programas relacionados ao seu desenvolvimento cognitivo. Eu estou falando em programas de benefícios. Eu estou falando de uma série de programas que ao longo do tempo ele passou, aconteceram e ele não percebeu. Se ele não percebeu, é uma informação muito séria. RH, acorda! Acorda, RH! Acorda! Se a empresa está tendo custos para gerar benefícios, para pensar em programas e o nosso empregado não sabe, o erro é nosso, RH. O erro é nosso. Ele tem que compreender todos os programas, porque nesse momento ele vai avaliar. E como ele vai avaliar se ele não tem nem consciência do que foi? Aí, claro, você vai dar um ou outro lá e vai, é isso, ok, pronto. Pergunta desnecessária, não conseguiu resolver, porque o RH foi incompetente no processo. O RH, não, mas tem a mídia interna. Ué, mas o RH faz parte desse processo, cadê a comunicação? Vamos melhorar isso aí. Legal, como você avalia o clima da empresa? Eu já ouvi respostas quente e já ouvi frio. Bem, podemos inferir quente, tanto do clima quanto aquele clima pesado, tenso. É uma pergunta que você tem que explicar para ele, quase que desenhando para ele como que é a questão do clima organizacional. Né? A questão das pressões, a questão das metas, a relação direta do empregado com... Retornamos de novo à questão da liderança. Essa pergunta, quando fala do clima organizacional, ela diz também sobre as tensões vividas. Porque o clima organizacional, como já veremos, já comentamos sobre isso, mais adiante a gente vai ter uma aula mais específica, ele é de suma importância para que as coisas possam fluir e gerar benefício. Caso contrário, um clima organizacional tenso, com medo, as pessoas não vão dormir, as pessoas saem da empresa e levam a empresa nas costas. É o medo. O clima organizacional pesado, tenso, faz com que a pessoa não durma bem. Ele vai chegar em casa com dor nas costas, porque ele está carregando a empresa nas costas. Um clima organizacional muito descontraído, muito relaxado, muito bagunçado, ele também não vai ver com seriedade. Ele vai achar que ali é um playground. E não é um playground, é um local de trabalho.
A própria palavra trabalho, nós já dissemos antes que não tem nada a ver de prazeroso, né? Vou pular umas aqui. Você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado em outro cargo? Uau, gente. Vou repetir. Você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado em outro cargo? Qual pergunta você espera ouvir? Pense. Eu lhe faço a seguinte pergunta, caro aluno que está me ouvindo. Você acredita, na hora da demissão, tá? Você já não tem mais nenhuma relação com a empresa. Você trabalhou na empresa durante 15 anos. Você trabalhou na empresa durante um mês. Né? Você trabalhou 15 dias. E se acha o bambambam. Você acha assim, não, eu tenho formação, eu tenho mestrado, eu tenho experiência. Porque, geralmente, nós, seres humanos, nós conseguimos nos colocar o melhor currículo. E conseguimos nos colocar como os mais espertos da sala, do universo. Né? Como que eu vou fazer uma pergunta dessa? Você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado? Lembrando, nós, seres humanos, temos a síndrome do coitado. O vitimismo, então, nos sentimos constantemente agredidos e ofendidos quando não somos atingidos, quando não alcançamos aquilo que imaginamos. E nem sempre estamos preparados. Somos ainda seres imaturos. Então, quando eu vou perguntar, você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado em outro cargo? O caboclo está lá na empresa, gente, há 15 anos. Entrou um rapazinho, 15 dias já é o superior dele. O rapaz, a pessoa está nessa empresa há 12 anos, na mesma função, recebendo os aumentos de salários do sindicato normal, sem nenhuma promoção. O colega que chegou há 1 ano e meio, ele já subiu de cargo, ainda ganhou uma viagem internacional, porque ele atingiu algumas metas. Aí você vai perguntar para essa pessoa, você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado em outro cargo? Que resposta você acha que vai ter? Então, a resposta que ele for te dar, você vai ter que analisar, porque ali pode ter um cargo de emoção. E muitas vezes eles começam a falar, claro, mas porque visita, porque ele vai ver que alguém foi e ele não. Isso é muito importante, prestem muita atenção nisso. Tá? Ele vai lhe dar a resposta e você vai verificar de acordo com o histórico dele, porque você tem uma história. Eu não estou falando aqui que a pessoa que acabou de entrar na empresa não possa ser promovida, que a promoção tem que ocorrer de acordo com o tempo, né? De forma horizontal. 1 ano, 10 anos, 20 anos, opa, promoção, 15 anos, promoção, 20 anos, promoção. Não, a promoção ela se dá através de uma análise de desempenho, né, e outros fatores, mas principalmente análise de desempenho e se a pessoa de fato está preparada e não tempo. Né? Mas será que tem consciência disso? Fica a dica. Isso aqui é legal. Você voltaria a trabalhar conosco? Por quê? Lembrando, é uma pergunta-chave. Aqui você vai perceber se ele está ou não magoado com a organização. Se ele estiver muito chateado com os gestores, com o processo, ele vai falar que não. Jamais. Vai falar com mágoa. Se ele está saindo, mas ele está... A mágoa dele é porque está perdendo o emprego, mas é bom. Ele está sentindo em perder a relação. Porque tem duas coisas. Quando a pessoa perde o emprego, ele perde a remuneração e ele perde a relação com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que ele viveu ali, muito tempo. Muito tempo ele esteve trabalhando com aquelas pessoas. E de uma hora para outra você corta o laço, mas corta de verdade. São raras as exceções em que a pessoa ela saiu de um setor ou ela saiu de uma empresa e continuaram amigos. Exceto se são vizinhos ou parentes. A maioria das vezes tende a dilatar essa relação, né, até o momento em que só restam memórias. Então, você voltaria a trabalhar conosco? Por quê? Eu já ouvi muitas respostas. Não gosto disso, mas eu gosto das pessoas.
Ou seja, é um clima organizacional onde as pessoas buscam se compreender, né? E tem alguma coisa que gostaria de falar e que não tratamos nesta conversa? A maioria das vezes as pessoas já estão cansadas, né? Porque uma entrevista, ela pode demorar 5 minutos, 10 minutos, depende muito das relações e tem que ser de uma forma tranquila, tá? Isso tudo deve ser registrado, documentado, né? E repassado aos gestores. Porque senão, se for para ser arquivado também não serve, tá, gente? Porque muitas pessoas fazem esse processo, né, da entrevista de desligamento e não repassa pelos gestores. Então, eu vou perguntar, de que adianta um feedback, que é uma retroinformação, se eu não vou utilizar essa informação? Então, não é para gaveta, ok? Bem, no material Seus tem alguns modelos que eu gostaria que vocês fizessem, tá? É muito bacana, tem algumas sugestões. Façam essa atividade no portal, está lá no portal. Acessem. Então, vocês vão acessar da unidade finaliza a unidade 1 toda, fazendo os acessos e as atividades que já estão propostas pelo material didático, e façam também da unidade 2. Eu encaminhei para vocês a questão da lei e uma outra atividade. Isso vai ser pontuado. Vou falar agora. Falei em demissão, né? Por que eu comecei a falar em demissão? Porque provavelmente estamos falando em tempos de crise que se anunciam. Provavelmente depois você vai estar utilizando esse conhecimento que eu passei para vocês agora. É triste, mas somos profissionais. A MP 927, ela trata de algumas ações de flexibilidade da relação de trabalho, né? É importante.